Tudo começou quando Helena tinha apenas 6 anos. Uma criança tranquila, de olhos grandes e profundos, que carregava uma serenidade incomum para a idade. Os pais, Mariana e Fábio, eram pessoas simples, sem nenhuma crença espiritual intensa, mas respeitavam a fé da família. Helena adorava visitar a casa da bisa Lourdes, a bisavó que, segundo as fotos, parecia ter sido uma mulher muito doce. Mas havia um detalhe importante: Lourdes havia falecido 4 anos antes de Helena nascer. E a menina nunca tinha sido levada ao cemitério nem sabia detalhes sobre a bisa. Os pais sempre evitavam o assunto. Mas ela parecia saber demais. Certa noite, ao passar pelo quarto da filha, Mariana ouviu risadas. Abriu a porta com cuidado e viu Helena sentada na cama, rindo e conversando sozinha. "Com quem você está falando, filha?" perguntou, preocupada. Helena sorriu e respondeu com naturalidade. "Com a bisa Lourdes. Ela veio hoje com aquele vestido azul de florzinha. Disse que tá feliz porque eu comi tudinho hoje." Mariana ficou pálida. O vestido azul de florzinha era o preferido de Lourdes, e ela usava com frequência nos últimos anos de vida. Mas ninguém nunca falou disso perto da menina. Nenhuma foto mostrava aquele vestido. A princípio, os pais pensaram que era imaginação. Mas as conversas continuaram. Todas as noites, no mesmo horário, Helena se sentava na cama, olhava para o canto do quarto e falava, como se estivesse realmente acompanhada. Às vezes ria, outras vezes chorava, mas sempre dizia: "A bisa tá aqui." Mariana começou a registrar os momentos em segredo. Em alguns vídeos, era possível ouvir a menina dizendo frases como: "Eu também te amo, bisa. Mas por que você sempre vem só quando a mamãe tá triste?" Era como se a bisavó aparecesse para confortar a neta, mas também para cuidar da família. O que deixou todos em choque foi o que aconteceu em uma noite de janeiro. Helena acordou os pais gritando: "Mãe, a bisa pediu pra gente não sair amanhã. Ela disse que vai chover muito e vai cair uma árvore." Era verão, época de tempestades, mas os pais não tinham intenção de sair no dia seguinte. Porém, surgiu um convite de última hora para uma viagem rápida até a cidade vizinha. Quando Fábio já estava com o carro ligado, Mariana parou e disse: "E se a gente ouvisse a Helena só por hoje?" Eles ficaram em casa. Na manhã seguinte, viram no noticiário: uma árvore havia caído exatamente na estrada que eles usariam, no mesmo horário da viagem. 2 carros foram atingidos. Um dos motoristas morreu. Foi nesse momento que Fábio, que sempre duvidou de tudo, chorou. "A bisa salvou a gente, Mari. Ela tá com a Helena. Eu sinto." A partir daquele dia, a casa mudou. A presença da bisa passou a ser respeitada. Não como um fantasma, mas como alguém da família que apenas não tinha mais um corpo. Helena dizia que a bisa falava coisas bonitas sobre o céu, sobre como a vida aqui era só um pedaço do caminho, e que os que amam de verdade nunca vão embora. Alguns familiares zombavam. Outros se emocionavam. Mas ninguém conseguia explicar como a menina sabia tantas coisas. Uma noite, Helena perguntou para a mãe: "Mãe, é verdade que a bisa perdeu um bebê antes da vovó nascer?" Mariana congelou. Isso era um segredo de família. Uma dor que Lourdes nunca havia contado para ninguém, apenas para Mariana em uma conversa íntima, anos antes de falecer. Nem Fábio sabia disso. "Onde você ouviu isso, filha?" "A bisa me contou. Ela disse que o nome dele seria Gabriel. Mas ele mora com ela lá no céu." Mariana chorou tanto naquela noite que não conseguiu dormir, porque entendeu que aquela conexão entre neta e bisavó não era deste mundo. Era de alma. Era espiritual. Os anos passaram. Helena cresceu. As conversas com a bisa ficaram mais raras. Ela dizia que a bisa vinha quando era necessário. E sempre deixava um cheiro de jasmim no ar, o perfume favorito dela em vida. Hoje, Helena tem 18 anos. Vai entrar para a faculdade de psicologia, porque quer ajudar pessoas a entender o invisível. E quando perguntam se ela ainda fala com a bisa, ela sorri e responde: "Falo. Mas agora, é mais com o coração do que com a boca."
E no dia da formatura do ensino médio, enquanto tirava fotos com a família, uma coisa estranha apareceu em uma das imagens. No canto da foto, ao lado de Helena, uma silhueta. Um leve brilho. E um pedaço de tecido com estampa azul de florzinha. Helena estava no último ano da escola quando começou a sentir que algo dentro dela estava mudando. Não era dor, nem medo. Era como uma saudade sem nome. Um sentimento estranho, como se alguém estivesse chamando por ela. Mas sem usar palavras. As noites voltaram a ficar silenciosas demais. O quarto, antes cheio de sonhos leves, agora parecia carregar um sussurro constante. Ela tentava ignorar, dizia a si mesma que era só estresse com os estudos, com a pressão dos vestibulares, com o fim de uma fase. Mas no fundo, sabia que não era isso. Naquela noite, a mãe estava na sala lendo quando Helena desceu as escadas. Mãe, você ainda sente a Bisa por perto? Mariana olhou para a filha, assustada com a pergunta repentina. Sinto. Em alguns momentos. Às vezes, quando tô lavando louça, vem aquele cheiro de jasmim. Sem nenhuma explicação. Helena olhou para o chão. Eu acho que ela vai voltar. Mariana ficou em silêncio. Algo no tom da filha não soava como dúvida. Soava como certeza. Na madrugada daquele mesmo dia, Helena acordou com uma brisa suave entrando pela janela. O quarto estava levemente iluminado por uma luz dourada. Mas não havia luar. Não havia vela acesa. E mesmo assim, o ambiente parecia banhado por uma luz que não vinha de lugar nenhum. Helena se sentou na cama. Seus olhos demoraram a focar. Foi então que ela viu. No canto do quarto, sentada na poltrona onde costumava colocar seus livros, estava ela. A Bisa Lourdes. Usava o mesmo vestido azul com florzinhas, o cabelo preso com um grampo dourado. Os olhos cheios de ternura. E um leve sorriso no rosto. Mas havia algo diferente, sua expressão estava mais séria. Mais intensa. Como se tivesse vindo com um propósito. Helena não chorou. Não gritou. Apenas olhou e sussurrou. Eu sabia que você viria. A Bisa assentiu com a cabeça. Minha netinha. Está na hora de você saber algumas coisas. Helena sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. A Bisa continuou. Eu vim porque você vai precisar de força. Coisas virão. Mas você não estará sozinha. O que vai acontecer? Perguntou Helena, com a voz trêmula. A Bisa se levantou. Caminhou até ela. E tocou seu rosto com as costas da mão, como fazia nos sonhos de infância. O toque era morno. Real. Vivo. Você carrega algo especial. Desde pequena você enxerga o que os outros não veem. Mas agora, vai começar a sentir o que os outros não sentem. Helena arregalou os olhos. Eu vou ver gente morta? A Bisa sorriu. Vai ver gente viva. Por dentro. Vai sentir as dores que não aparecem, os medos escondidos. Vai escutar vozes que ninguém mais escuta. Mas não para te assustar. Vai ser para ajudar. Helena começou a chorar. Eu não sei se quero isso. A Bisa se ajoelhou diante dela. Deus não dá esse dom para qualquer um. Ele dá para quem tem um coração que escuta. E o seu escuta mais do que percebe. Ela então pegou a mão da bisneta e disse algo que Helena jamais esqueceria. Quando você duvidar, feche os olhos. Se ouvir Jasmim, é porque eu tô por perto. Na manhã seguinte, Mariana entrou no quarto e encontrou a filha sentada na cama, com os olhos marejados e o travesseiro no colo. Ela veio, mãe. Quem? A Bisa. Mariana sentiu um arrepio. O que ela disse? Helena apenas respondeu. Que agora é minha vez de ajudar. Os dias seguintes foram diferentes. Helena passou a ter sensações novas. Tocava em objetos e sentia coisas. Passava por pessoas e parecia ouvir emoções silenciosas. Era como se tivesse uma antena emocional ligada o tempo todo. E aquilo cansava. Mas também curava. Começou a conversar com colegas tristes. A ajudar professores sem saber o motivo.
Uma menina da sala que tentava se cortar recebeu uma mensagem anônima de encorajamento. E chorou ao ler. Não sabia quem mandou. Mas foi Helena. Um dia, a avó de uma amiga ficou doente. Os médicos não descobriam o que era. Helena, sem entender por quê, disse: "Vê se no quarto dela tem algo com cheiro forte. Um produto novo, talvez." Era o aromatizador elétrico. Quando tiraram, a mulher melhorou em 24 horas. Coincidência? A mãe já não acreditava nisso. E então aconteceu algo grandioso. Helena foi chamada para dar um pequeno depoimento em um grupo de jovens da igreja local. Contou a história da bisa, as visitas, o aviso da árvore, os sonhos, o novo encontro. No final, uma senhora se levantou e chorando disse: "Eu também vi a minha avó quando era pequena, mas minha mãe dizia que era imaginação. Eu enterrei isso, mas agora eu entendo. Era real." Outras mãos se levantaram. Outras histórias surgiram. E naquele dia, Helena entendeu que seu dom não era sobre ver o além. Era sobre libertar as histórias que o mundo mandou calar. Hoje, aos 22 anos, Helena trabalha como terapeuta energética. Ajuda pessoas a se reconectarem com o invisível. Não promete milagres, mas oferece escuta, paz e sensibilidade. E nas noites em que duvida de si mesma, ela acende uma vela, fecha os olhos. E se sentir o cheiro de jasmim, ela sorri, porque sabe que a bisa está ali. Sempre esteve.